Olá para você que nos acompanha aqui na Ultra Esportes Multimídia, seja bem-vindo. Esse é a Última Chance, temporada 1982, uma temporada extremamente conturbada, com tragédias na pista, com brigas, e quando eu falo de briga, é briga no soco mesmo. A temporada de 1982 é uma loucura, a temporada com o maior número de vencedores em uma mesma temporada, 11 pilotos ganharam corrida em 1982, temporada que marcou o título de Keck Rosberg. E eu estou aqui com os meus amigos, estou aqui com Luciano Mega, Felipe Correia. Luciano Mega, seu primeiro destaque sobre essa temporada de 1982. Um destaque duplo, né? Duas curiosidades. O ano que teve mais vencedores na Fórmula 1, 11, né? E o ano que teve o piloto campeão com apenas uma vitória no ano inteiro. Não só com uma vitória, Luciano, como sua primeira vitória na carreira. Né? Foi a primeira vitória de Keck Rosberg na carreira e valeu o título. Felipe Correia. Bom dia, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Prazerzão estar aqui de novo. Destaque inicial vai para o único chileno na história da Fórmula 1. Correu em 1982, o Salazar. Eliseu Salazar. Daqui a pouco vocês vão saber por que o Felipe destacou Eliseu Salazar. Daqui a pouco a gente conta essa história. Mas a gente convida para você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilha com os amigos e comenta aqui o que você lembra dessa temporada de 1982. A gente tem muita coisa para contar, uma temporada muito, muito conturbada, com muitos fatos marcantes, e a gente vai contar essa história para vocês e, claro, contar a história da decisão do título, essa briga entre o Keck Rosberg e o John Watson. O Keck Rosberg na Williams e o John Watson na McLaren. Então, a gente sempre faz a nossa divisão, pilotos, equipes e autódromos. Eu vou começar aqui falando dos pilotos. Então, o meu primeiro destaque em relação aos pilotos é que, infelizmente, nesse ano de 82, a gente teve dois acidentes fatais na Fórmula 1. Né? A gente teve o Gilles Villeneuve, que era um dos candidatos ao título pela Ferrari. Ele sofreu um acidente na classificação do Grande Prêmio da Bélgica. E a gente teve também o Ricardo Paletti no Canadá. Ele sofre um acidente logo na largada, ele bate na traseira do carro do Pironi, o carro do Pironi fica parado no grid, ele fica preso às ferragens e o carro pega fogo, infelizmente. Ele não consegue sair. Foram os dois acidentes fatais da Fórmula 1 esse acidente aí do Paletti, né? É aquele acidente, um dos mais temidos em corridas quando a largada é parada, e que teve um na Fórmula 2, né? No final de 21, né? Lá na Arábia Saudita, que é quando um dos carros do grid fica parado e quem vem atrás não consegue desviar, né? É uma das situações mais perigosas que tem em corrida. E aí independe, né? Independe de autódromo, independe de carro. Basta que um carro tenha uma pane ali que por algum motivo ele não largue e o de trás não consiga desviar a tempo que tá feita, né? Tá feito o estrago. Sim. Além desse acidente, a gente teve um acidente fortíssimo do Didier Pironi, também piloto da Ferrari, candidato ao título, vice-campeão da temporada, né? Ele tinha pontuação suficiente, ele acaba até como vice-campeão. Mas ele não corre as últimas 6 corridas, né, por causa desse gravíssimo acidente, e ele não chega à última corrida com chances, porque o Keck Rosberg o ultrapassa na penúltima corrida, então ele já chega na última corrida sem chances de ser campeão. Ele não corre mais, né, ele aposenta. É um acidente, se eu não me engano, com o Alan Prost nos treinos para o Grande Prêmio da Alemanha. Então a Ferrari, que era a principal equipe, a equipe que ganhou o campeonato de construtores, ela perde seus 2 pilotos, né, era favoritíssima a ganhar o campeonato. E entre os pilotos brasileiros, Luciano, Felipe, amigos, o Nelson Piquet, defendendo o título de 1981. O Roberto Pulpo Moreno fez uma corrida, né, com a Lotus. O Raul Boesel correu com a Marte. E o Chico Serra correu na Fittipaldi. Né? Esses foram os brasileiros no grid.
de 1982. A gente vai contar daqui a pouco uma história entre o Raul Boesel e o Chico Serra. E, além disso, mais duas curiosidades. Tivemos dois pais de pilotos, na verdade, de um piloto e de uma pilota. Né? O pai do Marcus Winkelhock, então Manfred Winkelhock, correu a temporada inteira. Estou buscando aqui em qual equipe ele correu. Perdi a equipe do Manfred Winkelhock. Achei. Ele correu na ATS. E o pai da Maria de Villota, o Emílio de Villota, ele correu na Marte, foi companheiro, inclusive, do Raul Boesel. A Maria de Villota foi uma pilota de testes da Marúcia, né, da Menor, na época, sofreu um acidente, né, não correu mais e faleceu há alguns anos atrás. A Maria de Villota, o pai dela, fez 4 corridas em 1980. E o pai do Nico Rosberg, né? Claro, o campeão do mundo, né? Mas assim, os mais... O pai do Nelson Piquet também. Sim. Mas vou entrar na brincadeira também, o pai do Villeneuve. Pô, pois é. Né? Mas os que estão mais fora dos holofotes, digamos assim, né? Então, o pai da Maria de Villota, o pai do Marcus Winkelhock, foram, então, esses destaques iniciais aqui em relação aos pilotos. Eu rolo a bola para o Felipe para ele falar das equipes de 1982. As equipes de 1972, Matheus, a gente teve a Brabham, que começou com os motores BMW, com o L4 Turbo, e depois ela passou a ser com o motor Ford Cosworth, né, V8. A Tyrrell Ford também correu com os motores Ford, com o Cosworth V8. A Williams corre com o motor Ford V8 também. A McLaren é o motor Ford Cosworth V8. A ATS, motor Ford Cosworth V8. A Lotus também é motor Ford Cosworth V8. Insigne Ford corre com Ford Cosworth V8. A Renault correndo com o motor Renault Gordini V6 Turbo. A March volta a usar o Ford Cosworth V8. A Fittipaldi também usando o motor Ford Cosworth V8. A Alfa Romeo usa o motor Alfa Romeo 3.0 V12. A Ligier Matra usa o motor Matra V. A Ferrari usando o motor Ferrari V6 Turbo. A Arrows usa a Ford Cosworth V8. O Sella Ford usa o Ford Cosworth V8. A Theodore usa Ford Cosworth V8. E a Toleman usando o motor Hart L4 Turbo. A Ford como grande fornecedora de motores na temporada de 82. Dado, Matheus, que depois, eu acho que depois de uma temporadas mais agora recentes, a Cosworth tentou voltar e acabou não sendo tão bom quanto, né? Nessa época tinha uma situação que era o seguinte, as equipes que não eram de fábrica, elas tinham todos o mesmo motor, era um motor geral para quem não era de fábrica, por isso que tem tantas equipes aí com o Ford. Aliás, pouquinho tempo antes do Bernie Ecclestone sair da Fórmula 1, ele tentou fazer isso de novo. Não sei se vocês vão lembrar disso. Sim. Ele tentou... e olha, eu vou te dizer, entre todas as ideias do Bernie, talvez essa seja uma das mais interessantes, viu? Porque hoje sempre tem essa dúvida, Matheus e Felipe. Será que, por exemplo, o motor Mercedes que está na Mercedes, ele é igualzinho do Mercedes que vai para outra equipe, para a equipe cliente? Né? Será que o Ferrari que está na Ferrari, ele é exatamente igual ao Ferrari que vai para as equipes clientes da Ferrari? Sempre paira uma dúvida, né? Por mais que a organização diga que sim, que é igual. Mas a ideia do Bernie Ecclestone era alguma coisa parecida aí com essa época, né? Quem é de fábrica tem o seu, e todos os outros que não forem de fábrica tem uma empresa para essas, né? Mas ele não emplacou, não deu, as equipes não aceitaram na época. Só fazer um destaque nas equipes, que a gente teve a equipe brasileira, a escuderia Fittipaldi, e que nas minhas anotações aqui, ela foi, o último ano dela foi em 1982,
Depois ela correu apenas algumas pistas. Depois de 82 correu Reading, Berkshire, Reino Unido, e mais temporada completa, 82 foi a última da Fittipaldi. Perfeito. Agora, Luciano Mega com os autódromos de 1982, e ele vai fazer o destaque de uma dessas pistas. Campeonato com 16 provas, começou, olha só, né, hoje em dia a gente tem esse período entre acabar um campeonato e outro muito longo, né, para quem é fã, né. GP da África do Sul de 82, abrindo a temporada, foi em 23 de janeiro. Imagina o calor que devia estar em Kyalami em 23 de janeiro. Só que aí não teve em fevereiro, praticamente 2 meses. Em 21 de março foi ser a segunda corrida em Jacarepaguá. Né? Aí vai para abril, 4 de abril em Long Beach, GP dos Estados Unidos Oeste, Imola. Bélgica não foi em Spa, foi em Zolder. Depois GP de Mônaco, a sexta corrida. Aí vem para Detroit, segunda corrida nos Estados Unidos, né? Montreal, Canadá, Zandvoort na Holanda, Brands Hatch na Grã-Bretanha, Paul Ricard na França, Hockenheim a 12ª na Alemanha, e aí vamos depois, quando falar de GP da Alemanha, fazendo destaque, né? Depois GP da Áustria em Osterreich. O GP da Suíça, olha só, foi a única edição, se eu não me engano, do GP da Suíça, só que ele é disputado na França, no circuito de Dijon-Prenois. Tá? Que, aliás, é o nosso circuito de destaque desse episódio. E Monza, na Itália, é a penúltima prova e termina em Las Vegas, né? Uma coisa legal que eu achei do campeonato é ter Monza como a penúltima prova, porque é uma pista de fácil ultrapassagem, né? Então deixa meio que, sei lá, meio que uma porta aberta para que a final aconteça parelho, né? Se alguém vem meio atrás, a chance em Monza de se recuperar é boa, né? Bom, desde que o carro vai bem em Monza também. Circuito de destaque, ó, Dijon-Prenois, por 2 motivos, tá? Um, porque quando eu ainda jogava videogame, eu gostava dos jogos que tinha essa pista, gostava de jogar nela. E outro, por esse ineditismo, né? A Suíça, ela não tinha corridas de automobilismo até 1 ou 2 anos atrás, quando a Fórmula E correu lá, por causa de um acidente, né, do grande acidente lá de Le Mans, onde morreu, é o maior acidente da história do automobilismo até hoje, né, morreu, acho que mais de 40 ou 50 pessoas, agora me falha agora, porque os carros, pedaços dos carros acabaram indo para cima do público, né, e aí a Suíça proibiu o automobilismo lá, e aí fizeram o Grande Prêmio da Suíça na França. Eu não achei uma volta de Fórmula 1, tá? Em Dijon-Prenois, mas eu achei aqui uma volta do René Arnoux pilotando uma Ferrari de rua. Aí o mapa do circuito, né? Essa aí é a Ferrari e ele vai começar a volta aí. Não era mais fácil tirar as pessoas de lá, em vez de proibir a corrida lá? Não, e o acidente não foi na Suíça, o acidente foi em Le Mans. Meu Entendeu? Deus. E aí Sim. a Suíça proibiu e só foi ter corrido agora, eu acho que em 20, né, ô Matheus? Se eu não me engano, foi o 19 ou 20, né? Ficou mais de 50 anos. Eles se eu não me engano, morrem cerca de 80 pessoas nesse acidente, né? Foi um acidente gravíssimo, né? Nas 24 horas de Le Mans, de 55. Eu já até tive a chance de assistir um documentário sobre essa edição das 24 horas de Le Mans. E sim, aí a Suíça não... Eu até acho, Luciano, que a gente pode até conferir depois que talvez antes ali dos primeiros anos de Fórmula 1, 50, 51, né, o acidente de Le Mans 55, talvez tenha tido algum grande prêmio da Suíça com a nomenclatura. Eu acho que até teve. Mas depois disso, esse grande prêmio da Suíça na França, na verdade. E olha como é legal essa pista. Ó. Essa pista é uma pista que tem curvas bem interessantes, né, que desafiam ali, né. Claro, a gente não está vendo uma volta a bordo de um Fórmula 1, né. Eu não achei um board de Fórmula 1 para colocar.
mas é uma pista bem rápida. Sim, né? Curvas bem rápidas, né? Com um ângulo bem aberto, né? Bem interessante o circuito. E aí agora vem a reta da chegada, ó. E aí completa a volta a bordo de uma Ferrari René Arnoux. Mas é isso então, esse aí é o circuito de Dijon-Prenois, bem interessante, né? E aí vamos ver então como é que foi esse campeonato de 82, Matheus? Bora lá, vamos ver o campeonato de 82. E como eu falei, é um campeonato com muitos fatos marcantes. Eu vou fazer o seguinte, a gente combina as coisas no ar aqui, né? Eu vou destacar aqui o resultado do Keck Rosberg e do John Watson aqui nas 5 primeiras corridas, e depois a gente vai contar alguns fatos ligados a essas 5 primeiras corridas, que até assim tem o Keck Rosberg bastante envolvido em um desses fatos, mas outros que não são necessariamente ligados aos disputantes ao título. Então, olha só. Vamos ver. Então, na primeira corrida na África do Sul, Keck Rosberg é segundo colocado, marca 2 pontos, o John Watson é sexto, ele faz 1 ponto. Lembrando, até vale lembrar, o Keck Rosberg ganhou o campeonato, o John Watson foi terceiro, porque, como eu falei, o Pironi foi vice, mas não disputou as 6 últimas corridas. No Grande Prêmio do Brasil, Keck Rosberg foi desclassificado, permaneceu com os 2 pontos. O John Watson foi segundo, subiu para 7 pontos. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, um deles, né, foram 3, né, o Grande Prêmio dos Estados Unidos do Oeste. O Keck Rosberg foi segundo, subiu a 8 pontos, e o John Watson foi sexto, subiu a 8 pontos. O Grande Prêmio de San Marino, vocês estão vendo aqui que está vazio, não é nenhum erro, não. Eles não disputaram o Grande Prêmio de Imola em San Marino, tá vazio, tá certo mesmo, eles não disputaram, a gente vai explicar por que já. Grande Prêmio da Bélgica, o John Watson ganhou, foi a 17, o Keck Rosberg foi segundo, foi a 14 pontos. Luciano, vamos agora voltar aqui nessa história. Primeiro, a história lá do Grande Prêmio do Brasil. Isso. O Piquet e o Keck Rosberg foram desclassificados dessa corrida e acabou resultando em o Rosberg, o Watson e vários outros pilotos não correrem em San Marino. Explica a confusão isso. Começa no Brasil e vai terminar em San Marino, né? O Piquet e o Rosberg da Brabham, inclusive quem ganhou na pista o Grande Prêmio do Brasil foi o Piquet. Inclusive, eu vi, com perdão da redundância, né, eu vi uma entrevista do Piquet que ele diz que ele nunca devolveu o troféu, que ele fez a festa lá, subiu no pódio, para ele conta como que ele ganhou. A Brabham, e não foi só a Brabham, viu? Por muito tempo eu achava que era só a Brabham, mas não, várias equipes fizeram isso naquele ano. Tem lá o peso mínimo do carro, né? Os engenheiros bolaram um sistema com tanques de água. E aí enchia esse tanque d'água. Quando pesava o carro antes da corrida. Quando largava, o piloto dentro do carro abria uma pequena válvula e aquela água ia saindo daquele tanque e o carro ia ficando mais leve. Quando a corrida acabava, voltava para o box, enchia o carro de novo, os tanques d'água, e pesava e passava no peso. Era isso, várias equipes fizeram isso. Tá? E foi descoberto, eles foram desclassificados. Essa é a primeira parte da história, né? Aí vai desembocar depois em Imola. Não sei se tu quer contar a parte de Imola. Não, você pode contar essa primeira parte de Imola, do que aconteceu nesse sentido, do porquê que eles não correram, que aí eu conto a segunda parte de Imola, que começa a questão na Ferrari entre o Pironi e o Pirelli. Perfeito. Então, em Imola, o que acontece? Como nessa época parecia a organização da Fórmula 1 ela não era tão profissional assim, né? E tinha áreas até, vamos dizer assim, de como a gente brinca aqui, né? De campeonato estadual, né? Começou uma briga, né? Começou uma briga por essa questão aí da desclassificação. E
se formou uma divisão. Algumas equipes a favor da punição e outras contra. Então, o que aconteceu? As equipes que eram da FOCA, que era a Associação das Equipes, disseram que se a punição não fosse revertida, não participariam da corrida. As equipes que ficaram ao lado da FISA, que é antecessora da FIA, disseram que participariam. Mas essa divisão não era simplesmente o meu lado e o teu lado. É que era assim, as equipes do lado da FISA eram as equipes de fábrica, que eram a Ferrari, a Renault, deixa eu ver aqui, me perdi aqui da listinha, aqui da minha colinha, Ferrari, Renault e Alfa Romeo. Ferrari, Renault e Alfa Romeo. Do outro lado estavam as equipes dos garagistas, digamos assim, Brabham, Williams, McLaren, Lotus, Ensai, March, Fittipaldi, Ligier e Erros. E de última hora, mais 4 equipes se juntaram às equipes de fábrica, a Tyrrell, a Osella, a ATS e a Toleman. E aí, só essas correram em Imola, Ferrari, Renault, Alfa Romeo, Tyrrell, Osella, ATS e Toleman. E aí 14 carros apenas largaram. Então, em Imola não correu Brabham, Williams, McLaren, Lotus, Ensai, March, Fittipaldi, Ligier, Erros e Theodore. Essas aí não correram em Imola, correram as outras. A vitória foi do Pironi de Ferrari, segundo chegou Villeneuve de Ferrari, terceiro o Alboreto de Tyrrell, e o Matheus vai falar aí a particularidade da disputa aí desse GP. Sim. Eu volto a lembrar que a Ferrari foi campeã de construtores, né? Então, ela, querendo ou não, ela tinha o melhor carro. Mas esse grande prêmio de San Marino, um grande prêmio bastante esvaziado, né? Você ia ter uma disputa particular entre Ferrari e Renault para ganhar essa corrida, e a Renault ela abandona os dois carros antes da metade da corrida. Então ficou uma disputa particular entre o Pironi e o Villeneuve da Ferrari, algo meio, Luciano e Felipe, para a gente traçar um paralelo, como o Indianápolis 2005, né? Onde correram particularmente as duas Ferraris, né? E aí foi uma disputa feroz entre o Villeneuve e o Pironi. A impressão que se tinha é que eles estavam trocando de posições ali, dando um espetáculo para a torcida. A Ferrari estava correndo em casa, no fim das contas, né? Então era um espetáculo, um show ali para a torcida. Mas já existia um combinado interno, né, que em 79 o Villeneuve ajudou o George Scheckter a ser campeão do mundo pela Ferrari. E a Ferrari prometeu ao Villeneuve: o próximo carro que a gente tiver para ser campeão do mundo vai ser você. A gente vai fazer você campeão do mundo. Então, quando chegou na reta final, se pediu para que se diminuísse. O Villeneuve estava na frente, né, que se diminuísse, que se cessasse a disputa para eles trazerem o carro com o Villeneuve em primeiro e o Pironi em segundo. O Pironi desobedece a ordem, ultrapassa o Villeneuve. O Villeneuve ainda achava que talvez ainda fossem trocar, ficam placas no pit lane para o Pironi com slow, né, para ele reduzir, para ceder a posição para o Villeneuve. Ele não cede no fim das contas. Eles eram muito amigos, na verdade. Eles eram super amigos. Eu vejo. Muito amigo. Não, mas justamente a partir daí a relação até esse momento. O Pironi vence a corrida, o Villeneuve é segundo, a relação desmorona totalmente, né? Eles nem se olham no pódio. Mas isso, infelizmente, se encerra 2 semanas depois, no treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica. O Pironi era o pole position, o Villeneuve vinha alucinado de maneira visceral, como sempre era, para tentar buscar a pole position. Ele acerta o carro do Jochen Mass e sai voando, né, catapultado ali, sofre um acidente fatal nos treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Bélgica, em Zolder, né? Então essa relação acaba aí, ela nem dura muito, né? A gente vai falar, obviamente, ainda do acidente do Pironi mais para frente, mas o Pironi depois vai mexer com barco, né? Vai mexer com vela, ele
ele sofre um acidente também e morre. A esposa estava grávida de gêmeos, a esposa coloca o nome dos filhos de Didier e Gilles, em homenagem aos dois. Então tem o Didier Pironi Júnior e a gente tem também o Gilles Pironi. Né? São os gêmeos filhos do Didier Pironi. Essa é a história dessa disputa na Ferrari. E aí, Luciano e Felipe, amigos, eu acho que, querendo ou não, aí que abre o leque da disputa, né? Porque o Pironi, a gente vai ver que ele fica a 5 pontos do Rosberg no final. No campeonato ele não está aqui, mas ele fica a 5 pontos do Rosberg, não disputando as 6 últimas corridas. Então isso mostra que a pontuação que o Pironi fez ali, Claro. até o grande prêmio anterior, até o grande prêmio da França, era uma pontuação de quem vinha para ser campeão do mundo. Dá a entender que esse ano seria dele, né? Sim, dá a entender que esse ano seria dele. E aí eu acho que esses fatos começam a abrir o leque do campeonato, a abrir as possibilidades para o Keck Rosberg, para o John Watson, até para o Alan Prost, que teve chance até em determinado momento do campeonato, e até o próprio Pironi, que mesmo não disputando as 6 últimas corridas, teve chance até a penúltima. Então, até a antepenúltima, perdão, ele teve chance. Então, esses são o primeiro momento, tá? Rapaz, hein? Que campeonato. A gente passou as 5 primeiras corridas e agora eu vou dar o resultado de mais 3 e a gente para de novo e conta mais uma história, ok? Então, lá, Grande Prêmio de Mônaco. Nenhum dos dois termina, permanece o campeonato com o John Watson com 17 e o Keck Rosberg com 14. Grande Prêmio... Rapaz, isso aqui vai ser... Acho que é Detroit, hein? Vou ficar devendo, mas acho que é Detroit. O Jochen Mass ganha a corrida, vai a 26 pontos. O Keck Rosberg é quarto com 17. E esse Grande Prêmio tem uma curiosidade. Ele até hoje, ainda não foi batido, como a pior posição de largada de um vencedor de corridas. O John Watson não largou em último. Ele largou em 22º. Na época não era último. Mas é a posição mais baixa de largada de um piloto que venceu uma corrida. Então, ele largou de 22º e ganhou o Grande Prêmio de Detroit. Essa curiosidade. Até hoje não foi batido. E o Grande Prêmio do Canadá, o John Watson é terceiro, vai a 30 pontos. O Keck Rosberg não termina, vai a 17. Aqui a gente tem, né, 2 histórias para contar. Nos treinos de sexta-feira, o Raul Boesa e o Chico Serra saíram na mão. Os dois brasileiros, por uma questão de um não dar passagem para o outro, atrapalhar a volta do outro. Tem até vídeo disso, quem quiser procurar na internet, ou depois a gente até joga aí nos comentários, na descrição, essa briga entre o Raul Boesa e o Chico Serra nos treinos do GP do Canadá, e filmada. Um deles estava dando entrevista, essa briga foi filmada. E aí aconteceu outro acidente fatal, né, o do Ricardo Paletti, que a gente falou no início, né, que envolveu o Pironi, era o pole position, o carro dele não largou, o Ricardo Paletti acertou a traseira do Pironi, ficou primeiro preso à serragem, já era um acidente bastante grave, né, mas aí o carro começa a pegar fogo e, infelizmente, o Ricardo Paletti não resiste a esse acidente no Grande Prêmio do Canadá. Há algum comentário sobre esse trecho de 3 corridas? Não, é muito interessante esse resultado de Detroit, além do ineditismo, porque é pista de rua, né? Então o cara larga em 22º e ganha numa pista de rua. Sim. Então foi um resultado bem expressivo, né? E olha só, Felipe, algum comentário sobre esse trechinho de 3 que a gente falou aí? Não, Matheus, eu agora eu tô vendo a briga do Chico Serra com o Raul Boesa, mas cara, é complicado. Eu vi agora, acabei de ver o lance do Villeneuve, eu não tinha visto ainda, que foi um acidente muito feio, né, cara? Feio. Sim. Mas cara, eu acho que é coisa que a gente tem que passar, que a Fórmula 1 hoje em dia já está bem mais segura do que o normal, do que antes, né, Matheus?
Agora essa temporada nossa acaba em 81, né? Sim. Dos anos 70 para trás, tinha uma média de morrer pelo menos 2 pilotos por ano. Sim. Tem um número do Jack Stewart que ele conta que ele perdeu 50 amigos, né? pilotos conhecidos, amigos, né, que pilotavam no tempo dele, né? Então, assim, é algo... Mas se a gente parar, teve 82, depois vai pular para 94, né? Então, assim, a Fórmula 1 já estava avançando, né, em segurança. E é interessante que são duas questões, né? Não é só o carro. Foi carro e os autódromos. Se olhar os vídeos aí para trás, nesse início aí dos anos 80, ainda não usavam pneus como barreira. Eram várias telas de arame para segurar os carros. Sim, verdade. Então vamos aqui mais um bloco de 4 corridas, e aí a gente conta mais 2 histórias ligadas ao Grande Prêmio da Alemanha. E aqui não se sabia, né, porque o Didier Pironi era líder do campeonato, mas essa sequência aqui que a gente vai ver, o John Watson, a gente vai falar das 4 próximas, mas o John Watson vai ficar 1, 2, 3, 6 corridas sem pontuar seguidas. Né? E aí ele trava nesses 30 pontos, mas exatamente em grande parte desse momento, talvez ele nem se vislumbrava ele brigando pelo título pela vantagem do Pironi. Isso acontece depois do Grande Prêmio da Alemanha. Então vamos ver. No Grande Prêmio da Holanda, o Keck Rosberg é terceiro, o John Watson é nono, fica 30 para o John Watson, 21 para o Keck Rosberg. Grande Prêmio da Inglaterra, os dois não terminam, fica 30 a 21 ainda. Grande Prêmio da França, não termina novamente o John Watson, o Keck Rosberg fica em quinto, então fica 30 a 23. E o Grande Prêmio da Alemanha, o John Watson não termina, fica com 30, o Keck Rosberg reduz essa diferença, fica em terceiro, reduz, ele fica com 27 pontos, reduz para 3. Então, 2 questões do Grande Prêmio da Alemanha. Nos treinos para o Grande Prêmio da Alemanha que o Pironi sofre um acidente, ele é líder do campeonato, sofre um acidente, né, ele bate na traseira, se não me engano, do Alan Prost, e tem as pernas comprometidas, né, ele não volta mais para a temporada. E aí eu acho, como eu falei, é aí que eu acho que muda a visão do campeonato, porque eu vou até tentar buscar aqui como que estava a classificação até essa corrida. Mas aí muda todo o campeonato, coloca outros pilotos nessa disputa. E eu acho que o Luciano tem uma história interessante para contar desse Grande Prêmio da Alemanha, que tinha um certo piloto brasileiro liderando essa corrida, e aí aconteceu um fato. Diga lá, o Nelson Piquet liderava com vantagem, fatalmente ia ganhar a corrida. E tem uma chicane lá no Hockenheim antigo, né? Quando lá tinha aquelas longas retas pela floresta, né? E aí vai um parênteses, né? A última vez que se correu nessa versão do circuito foi a primeira vitória do Rubinho, né? Foi a última vez daquela versão da pista. E aí era uma chicane que, para não cortar o caminho, por dentro tinha ali uma barreira de pneus. E o Piquet se aproxima do chileno Eliseu Salazar, que era retardatário. O Piquet vinha frouxo na frente. E o carro do Piquet, ele coloca por dentro, né, na chicane, e já tinha passado. E o Salazar, eu acho que erra a tomada de curva, ou não freia tanto quanto deveria, ou vira o volante muito cedo. Eu sei que ele acerta o Piquet. E os dois vão para a caixa de brita e são obrigados a abandonar a corrida, né? O Piquet sai do carro, fala alguma coisa ali pro Salazar, já muito brabo, né? Mas ele fala alguma coisa. E aí dá para ver na imagem, obviamente que a gente não sabe o que foi dito, mas dá para ver na imagem que o Salazar abre os braços e fala alguma coisa. Nesse momento o Piquet perde a cabeça, vai para cima dele, chute, tapa. É muito engraçado, né? Porque além de acontecer ali as vias de fato, eles são pilotos, né? Não são lutadores, então é uma coisa totalmente desajeitado assim, a briga em si, né? Até poucos anos atrás eles se reencontraram, fizeram uma foto juntos, né? Os dois sorrindo ali, lembrando disso aí com bom humor até, mas é uma briga que ficou pro folclore da Fórmula 1.
Eu busquei a tabela aqui, ó, do Grande Prêmio da Alemanha. Na verdade, o Watson e o Rosberg, eles estavam bem posicionados, eles eram segundo e terceiro no campeonato. Né? O Pironi fica com os 39 pontos depois do Grande Prêmio da Alemanha. O John Watson era segundo com 30, o Keck Rosberg o terceiro com 27. Talvez quem foi colocado, os pilotos que foram mais colocados, a vantagem do Pironi era boa, era de uma vitória, né? 9 pontos. Talvez quem foi colocado nessa disputa foi o Alan Prost e o Nick Lauda, né? Estavam com 25 e 24 pontos. Então eles estavam a 6 pontos do John Watson. Então o quinto estava mais perto do segundo do que o segundo do primeiro. Né? Então talvez aí deu essa possibilidade para o Prost e para o Lauda, né? Mas na última corrida, em pontuação, só chegam o Keck Rosberg e o John Watson. E aí, seguindo lá no campeonato, aqui a gente vai ver a virada, né? Grande Prêmio da Áustria. O Keck Rosberg é segundo, vai a 33. John Watson não pontua de novo, é o nono, fica com 30. E no Grande Prêmio da Suíça, o Keck Rosberg ganha, vai a 42 pontos. O Watson não pontua, fica com 30 pontos, né? Então aí é uma grande virada, né? Porque aí o Keck Rosberg pôs diferença, né? Os 12 pontos de diferença. E aí é a primeira vitória do Keck Rosberg na carreira e o coloca em condições de ganhar o campeonato de 1982. No Grande Prêmio da Itália, o Keck Rosberg fica em oitavo, não pontua. O John Watson é quarto, vai a 33. E eles chegam com 9 pontos de diferença. É uma diferença até grande, né? É a diferença verdade, de uma vitória. O Watson Então... tinha que ganhar e o Rosberg não pontuar, é isso? Exatamente. Vamos ver como é que foi. Tinha que acontecer esse resultado. Vamos ver como que foi o Grande Prêmio de Las Vegas de 1983. Felipe, tu que não gosta de circuito de rua, esse aí eles conseguiram fazer uma coisa pior. Ele era montado no estacionamento de um shopping em Las Vegas. É pior ainda. Quase todas as curvas são iguais. Aí tá largada aí, ó. Aí. Sim. Essa questão desse circuito de Las Vegas era uma coisa impressionante, né? As duas Renault largaram na frente, né? Sim, os dois Renaults foram embora, né? O Prost e o Arnoux. Os dois eram os pilotos da Renault. Eles vão embora. Acho que o Prost vai na frente, depois acho que o Arnoux, inclusive, toma essa posição. Tá vendo ali, Felipe, como dá pra ver o traçado praticamente igual, olha lá. Quando a câmera pega de cima. Sim. Pelo menos tem uma areazinha mais de escape ali, dá para dar uma forçadinha numa ultrapassagem. Sim, o problema aí não era ela ser estreita, ela tinha uma boa largura. O problema aí é que é praticamente todas as curvas praticamente iguais, entendeu? Sim. É porque vai e volta, vai e volta. Isso deve ter aí cansado. O Mansell rodando, ó. O Mansell rodando, que milagre. Lafitte abandonando de Ligier. Ali é... Quem é aquela McLaren? Era o... Deve ser o John Watson. Era o John Watson, né? Passando... Ele passa o Keck então Rosberg, ali, né? Então era aquele lance ali, então. Era essa a minha lance, dúvida, né? se eram os dois. Eram os dois, então. Eram os dois, mas não é suficiente, né? Porque ele não chega nem perto de ganhar a corrida. Quem ganha a corrida é o Michele Alboreto, com a Tyrrell. Patrese da Braba abandonando também. Esse ano a Braba quebrava bastante, né? Sim. E tinha um outro piloto, até na narração a gente escuta isso, que ele chegou com um pouco de chances de ganhar o campeonato, mas eu não coloquei ele aí, porque dependia de uma manobra no tribunal. O Lauda, né, defendia a desclassificação, recorria da sua desclassificação no Grande Prêmio da Itália, e aí, se ele conseguisse reverter esse resultado, ganhasse a corrida, e o Keck Rosberg ficasse em quinto,
aí ele poderia ser campeão do mundo. Mas a gente sabe que não foi revertida a desclassificação, né? Mas o Nick Lauda chegou a Las Vegas ainda sonhando com o título. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aí nessa época, como tinha alguns carros que não tinham asa na frente. O efeito solo era tão forte que a asa na frente atrapalhava. Alguns carros, eles tiravam a asa da frente, ficava esquisito, né? Não, mas eu achei esquisito, eu vi várias corridas aqui de 82, a diferença dos carros era absurda, tinha uns carros que eram maior, outros menor, uns tinha muito e a partir de agora, eu já tinha falado isso lá acho que no de 86, né? Quando começa para trás, vai se ver muito isso. A Fórmula 1 era muito mais aberto o regulamento. As equipes eram muito mais livres para criar. Então daí tu tem carros bem diferentes uns dos outros. Sim. Tem bastante diferença, né? A gente tem carro de 6 rodas, né? Uma maluquice. Então a temporada de 82 termina com o Keck Rosberg campeão do mundo, o Didier Pironi vice, ele não aparece no nosso gráfico porque ele não correu as 6 últimas corridas, e o John Watson em terceiro. O Pironi também ele termina com os mesmos 39 pontos do John Watson, né? E como eu mencionei, o Nick Lauda foi apenas em quinto no campeonato. Ele chegou ainda a Las Vegas sonhando com essa possibilidade, mas nada disso aconteceu, nem o recurso, nem o resultado que ele precisava, então ele também não aparece no nosso gráfico. Nos roubaram. Então, essa foi a temporada de 82, que no fim até acaba com uma margem até grande, né? Pelo que foi a temporada, né? Uma temporada com muitos fatos, muita coisa. Ganhou o Keck Rosberg correndo pela Finlândia, né? O Nico Rosberg, filho dele campeão do mundo em 2016, correu pela Alemanha, né? Então, é a família que tem títulos por países diferentes. É verdade. E aí, na nossa tela geral, aí o carro campeão, né? E era todo quadrado o carro, né? Fantástico. Sim. Por quê? Isso dialoga agora com os carros desse ano, tá? Como tem o efeito solo, o ar é programado para passar todo por baixo do carro. Então, quanto mais reto ele for em cima, melhor. Por isso que a partir de 22 vai ter bem menos aquelas aletinhas do lado do carro, sabe? Que chama boards, né? E o carro vai ficar bem mais limpa a visão também. Sim. E Luciano, só para fechar sobre os resultados da temporada, o Keck Rosberg teve uma vitória, uma pole e 6 pódios. O John Watson, 2 vitórias, 0 poles, 5 pódios. Foram esses os números dos postulantes ao título mundial, título do Keck Rosberg com a Williams. Segundo título, né, Luciano? Segundo título da Williams na Fórmula 1. É uma temporada bem diferente, né? 11 vencedores, campeão com uma vitória só. Por mais que a gente seja repetitivo, mas isso marca tanto esse ano, né? Cheia de polêmica, cheia de altos e baixos. E terminou aí com a vitória da Williams e do Keck. Sim. Então é isso. Algo a acrescentar sobre essa temporada de 1982? Felipe? Não. Então, os destaques finais, então, Felipe Corrêa. Destaque vai para Fittipaldi, a última equipe brasileira na Fórmula 1. Eu gostaria de ver novamente uma equipe brasileira com pilotos brasileiros na Fórmula 1. Claro, está cada vez mais difícil a gente ver isso, né, por causa da questão financeira, mas eu espero um dia poder ter a possibilidade de ver uma equipe brasileira na Fórmula 1. Matheus, uma boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Olha, sobre esse destaque do Felipe, a questão de uma semana antes da gente gravar, nós estamos gravando no dia 22 de janeiro, mais ou menos ali pelo 10, 11 de janeiro, saiu uma notícia fake de que o Ronaldo compraria a Haas.
E tinha um monte de gente comentando no Facebook, né? Eu só perguntei ali qual é a fonte disso aí, ninguém respondeu, né? Fake total, né? Fake total. Ele já comprou um time de futebol equivalente? Não sei por que ele faria isso. O destaque final é para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações. Além do Última Chance, temos várias atrações aqui na Ultra Sports. Valeu, Matheus. Valeu, Felipe. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem sai o episódio da temporada de 1981. Título do Nelson Piquet. Disputa entre ele, o Jacques Lafitte e o Carlos Reutemann. Fique ligado, pois tem mais Pisa Fundo Última Chance na próxima terça-feira. É isso. Um abraço.